Boa tarde. Essa é uma iniciativa da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, CODED-SED, com parceria com a CRED6 e a SEDUC. Na nossa disciplina de matemática, nós teremos uma aula com o tema Introdução ao Estudo de Funções por Meio da Música. Fico assim sem você. Eu sou o professor JP Almeida, mas alguns me chamam mesmo por João Paulo, J, vários nomes. O importante é a comunicação que eu tenho com vocês. Para a galera que já tem mais de 30 e me conhece, eu sou ainda o velho Max. Ok? Hoje, atualmente, eu atuo na secretaria, na CRED 6, como assistente técnico. Mas eu prefiro me apresentar como os meus alunos que me conhecem me vê, né? Professor mais metaleiro da Elza Gueixe, né? Isso aqui foi uma homenagem que eu recebi no ano passado. Um professor de matemática que é metaleiro, fã de HQs, fascinado por cubo mágico e que tem por recuperação um resumo de uma obra literária. Deixa eu só explicar isso aqui, pessoal. Eu trabalho muito com a matemática, mas eu procuro outros meios de interagir com os meus alunos. Então, essa live de hoje, ela nasceu de quando eu levava o meu violão para a sala de aula e começava a cantar músicas com os alunos para introduzir os conceitos da matemática. Como hoje não vou poder levar o violão para a sala de aula e cantar com os meus alunos, vou pedir a participação do meu amigo, professor Tiago Teixeira, para cantar para vocês a música que nós iremos trabalhar. Tiago? Boa tarde, professor, boa tarde, alunos. E aí vai uma canção para essa tarde, tematizar aí a aula do professor João e um presente para vocês, alunos e ouvintes da CODED-SED, da Secretaria de Educação e das nossas escolas em geral, né, da rede pública estadual. Vamos lá. Eu acho que tem muito a ver com as nossas separações hoje. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem prajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim, sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim, sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder
te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? É isso aí, professor. Muito obrigado, professor Tiago. Vamos dar aqui agora o que a gente vai fazer com a matemática com essa música, certo? Aqui está a letra da música e normalmente na sala de aula eu levo ela impressa para os meus alunos e começo dizendo o seguinte: essa música foi uma homenagem, né, ao Claudinho, ao Bochecha, quando ele perdeu o Claudinho. E aí, durante toda a música, ela vai fazendo comparações, pegando duas coisas, dizendo que uma coisa depende da outra, né? E aí ele começa dizendo que o avião depende da asa, a fogueira depende da brasa, eu dependo de você. E aí eu brinco com os meus alunos dizendo que eu sou assim, eu fico assim sem você. O professor depende do aluno, né? E o futebol sem a bola, o piu-piu sem o frajola. E aí aqui eu começo a dizer que na letra tem essa licença poética, tá? Aparentemente não tem uma ligação. O piu-piu pode existir sim sem o frajola, mas não faz sentido o piu-piu viver sem o frajola, né? E aí ela vai continuar, né? O amor sem um beijinho, o Bochecha sem um Claudinho, o circo sem um palhaço, o namoro sem um amasso, né? Aí ele termina ali: neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, carro sem estrada e queijo sem goiabada. Então, se você perceber, ele está puxando sempre, conectando duas coisas. Então, o avião depende da asa. Então, essa ideia de coisas que dependem com coisas que não dependem, vamos dizer assim, eu começo a tentar introduzir o estudo das funções. Então, quando eu listo esses nomes, o avião, fogueira, eu, futebol, piu-piu, amor, bochecha, circo, namoro, neném, Romeu, carro e queijo, todas essas variáveis, elas estão ligadas com a asa, a brasa, você, bola, frajola, beijinho, Claudinho, palhaço, amasso, chupeta, Julieta, estrada e goiabada, certo? Então, eu posso colocar todos esses primeiro em um grupo, todos esses segundo no segundo grupo, relacionar o avião com a asa, a fogueira com a brasa, eu, você, futebol com a bola, pio, frajola, amor, beijinho, Bochecha, Claudinho, circo com palhaço, namoro, amasso, neném, chupeta, Romeu, Julieta, carro, estrada, queijo e goiabada. Então, essas coisas aqui do lado do meu conjunto vermelho são coisas que eu chamei aqui que dependem. Elas dependem desse outro grupo que está do outro lado, que eles não dependem na teoria, na música, certo? Então, isso aqui eu acho o ponto inicial para o aluno entender que lá no estudo das funções, nós vamos ter coisas aqui, eu estou chamando ainda de coisas, que elas não dependem de nada, elas vão acontecer, e existem outras coisas que vão depender daquelas que aconteceram, certo? Então, a nossa ideia inicial da música, de começar com a música, é o aluno ter essa noção. É você perceber que existem elementos de um conjunto que vai estar se relacionando com outros, e um não depende e o outro depende. Ok? No livro que eu utilizava na escola Elza Guesch, esse livro aí, ele traz vamos dizer assim, uma parte histórica, falando que o matemático alemão, Dirichlet, que viveu no século XIX, tem uma definição da função muito próxima da que usamos hoje em dia. Lembrando que antes dessa definição, vários outros matemáticos já colaboraram com essa definição de frações. Então, nós tínhamos várias definições de frações. E aqui ele diz o seguinte:
se a variável y está relacionada com uma variável x, de modo que, sempre que um valor numérico é atribuído a x, existe uma regra de acordo com a qual é determinado um único valor de y. Então, se diz que y é uma função da variável independente x. Aqui a gente começa a fazer um paradoxozinho com o que eu tinha falado. Eu não tinha envolvido x e y, não tinha envolvido a palavra variável. Então, agora a gente pode, ao invés de pegar coisas que dependem, a gente vai chamar elas de variáveis y. E elas se relacionam com uma variável x. E essa variável x ela é independente. Certo? Atualmente, nesse mesmo livro, a definição mais completa é dada da seguinte maneira. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x pertencente a A, um único elemento y que pertence a B. Recebe o nome de função A em B. Perceba que agora essa definição ela é um pouco mais robusta, né? Ela garante que o conjunto A não pode ser vazio, que existe uma relação de correspondência que vai associar, e isso é muito importante, um único elemento de x, ele vai se associar, saindo de x, um único elemento y. Ok? Então, isso nós teremos o nome de função. E aí nós temos 4 exemplos e a gente vai analisar cada um. No item A, nós temos ali no conjuntinho vermelho 3 elementos. Em cada um dos 3 elementos sai uma flechinha para o conjunto B. Quando isso acontece, nós garantimos que isso é uma função. Então, a gente pode chamar que essas relações, cada uma dessas flechinhas é uma relação. Então, no item A, é uma função. No item B, nós temos agora 3 elementos no conjunto A e 2 elementos no conjunto B. E todos do A se relacionam somente com um. Independente que no conjunto B tem um que receba 2 flechas. Isso não importa. O que importa é do conjunto A sair somente uma flechinha. Então, no nosso exemplo B, também temos uma função. Ok? Esses 2 são exemplos de funções. No item C, nós temos 3 no conjunto A e 4 elementos no conjunto B. Porém, o primeiro elemento lá em cima sai em 2 flechas. Então, quando a gente estuda funções, isso não é permitido. Isso deixa de ser uma função e passa a ser somente uma relação entre conjuntos. Uma relação do conjunto A com o conjunto B. Então, isso não se torna uma função. E no item D, nós temos um elemento do conjunto A que não está se associando com ninguém no conjunto B. Então, isso também não pode acontecer. Ok? Então, nós temos 2 exemplos de o que é função e 2 exemplos do que não são funções. São somente relações. Na aula, normalmente, eu costumo ir lá escrevendo o que é conjunto domínio e o conjunto contra-domínio e o conjunto imagem. Aqui, para a nossa live, eu não vou fazer isso. Quem sabe, na sala de aula, você pode pedir ao seu professor para reforçar isso. Eu peguei aqui um exemplo que tem no livro e ele associa mercadorias e preços. Na verdade, ele vai falar sobre copos, né? O que uma barraca de praia em Fortaleza de 3 reais. Então, aqui do lado tem uma tabela que vai me mostrar se eu comprar um copo de água de coco, quanto que eu pago? 2 copos, o valor. Então, eu tenho uma associação do número de copos com o valor que eu vou pagar. E aqui, logo embaixo, ele me dá uma expressão onde ele diz y é igual a 3,50 vezes x. Então, a cada valor de x, eu multiplico por 3,50 e terei o meu valor de y. Então, normalmente, as funções que nós trabalhamos
na sala de aula, são essas funções mais simples. E a gente tem uma lei de formação com uma equação matemática. Nós temos aí y igual a 3,50 vezes x. Ok? Peguei um outro exemplo atual, que eu peguei no Google essa imagem dos casos do número de mortos no Brasil por conta do Covid. Se vocês verem nesse gráfico, a cada dia tínhamos um número de mortes diferentes. Então, isso aqui é mais uma distribuição de frequência. A cada dia, a variável, o número de mortes, estava mudando. Então, com o passar do tempo, eu posso estudar esses valores a cada dia que aconteceu. E aí, aqui eu queria dar um exemplo para vocês, que, por exemplo, no dia 22 de abril, aconteceu uma quantidade de mortos. Não pode ter duas quantidades de mortos no mesmo dia. Não morreram 30 pessoas ou morreram 50 pessoas. Morreram uma quantidade X de pessoas. Ok? Então, assim, e a partir desse gráfico, a gente começa a analisar os comportamentos. E aí, uma vez eu questionando com alguns alunos, não é que nós fazemos previsões. Se a gente entende o comportamento de uma função, a gente consegue calcular os valores que podem vir no futuro ou coisas que já aconteceram para trás. Então, por exemplo, quando o professor te dá uma função como essa daqui, y, 3,50 vezes x, eu sei que isso é uma função afim, é um gráfico de uma reta. Se for uma função do segundo grau, uma quadrática, ela vai ter o comportamento de uma parábola. Se for uma função exponencial, eu vou ver a curva. Se for uma função senoidal, eu vou ver uma cobrinhazinha, e aí eu consigo compreender cada uma das funções, certo? Então, e aí o que os alunos têm muita dificuldade é entender isso na hora da aula, da matemática, e ver, eu só consigo ver x e y. Não, a gente tem que entender onde está, o que significa esse x, o que significa esse y. Nesse caso aqui, x está sendo os dias, o y está sendo o número de mortos. Aqui nesse outro exemplo, o nosso x era o número de copos, o y era o número do preço. Então aqui eu fiz uma tabela com até 10. Mas se eu quisesse saber, se eu vendesse 100 copos, é só multiplicar o 100 pelo 3,50. E aí, por exemplo, posso pegar aqui um de cabeça, tem uma professora que mencionou que utilizou para a função afim o uso das tarifas de táxi de uma cidade, que agora ela tem um valor fixo e acrescenta a quantidade de quilômetros rodados. Então, aí tem uma outra função. Então, a cada função, eu vou ter um comportamento de alguma coisa. Posso ter comportamento, duas variáveis como essas, de número de copos, com preço, quilômetros rodados, pelo preço pago numa fábrica, o número de funcionários com a quantidade de produtos produzidos, a minha conta de luz, o valor pago depende da quantidade de kilowatts que eu consumo. Então, assim, e muitas das vezes nós fazemos alguns cálculos dessas funções na nossa cabeça sem percebermos. Quem nunca olhou para o marcador de combustível do seu veículo e calculou assim, não, dá para mim andar mais um pouco, não, agora eu tenho que ir logo abastecer. Então, quando você faz essa estimativa, você está fazendo uma comparação de o quanto você ainda pode andar pela quantidade de combustível que você tem no carro. Então, a matemática ela está presente em várias coisas da nossa vida, só que ela não está lá só como o X e o Y. Ela está como o número de copos, preço, o quilowatt, o valor da energia, certo? Nós temos, aqui, os dias passando e a quantidade de mortos, certo? Então, o que
eu queria fazer com vocês, que estão me assistindo nesse momento, eu vou mostrar algumas questões do Enem, vou falar sobre elas, sobre essas ideias de funções, porém, eu gostaria que, no finalzinho, eu vou deixar um link para vocês entrarem, responderem essas questões e vocês receberão um e-mail meu com a correção, certo? Então, eu não vou responder agora, eu vou introduzir esses problemas, essas questões do Enem, porque nós também não podemos esquecer, né? Enem chega junto, chega bem, não podemos tirar isso da cabeça, está chegando. Então, eu vou trabalhar algumas questões com vocês e espero que vocês respondam e eu possa dar um feedback a vocês, ok? Então, no Enem do ano passado, na prova azul, a questão 139 da prova azul, uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pelas aplicações de tarifas por faixas de consumo de água. Então, aqui, a gente já pode entender que o valor que eu vou pagar mensalmente, ele vai depender de quem? Do consumo de água. Porém, aqui na questão, eu não vou continuar a leitura, mas eu já posso mostrar para vocês que ele dá 3 faixas. A faixa 1, a 2 e a faixa 3. Então, eu tenho que entender o comportamento nesses períodos para mim saber como é que será o gráfico. Aqui na pergunta, ele faz o seguinte, o gráfico que melhor descreve o valor de P em reais. Então, por exemplo, você tem que entender isso. Cada uma dessas faixas, o valor do consumo vai implicar no valor a ser pago. Ok? Espero que fique claro a ideia. Aí você vai ter que olhar os gráficos e analisar com as 3 faixas. Você vai olhar essas 3 faixas e, a partir delas, esse entendimento que ele vai ter o consumo de 6 metros cúbicos, valor fixo de 12 reais. Você tem que entender isso. Um consumo até 6 metros cúbicos. Um valor fixo. Então, aí você tem que imaginar como é que é o gráfico disso. Ok? Espero que todos vocês consigam fazer. Certo? Agora, na questão 146, nós temos algo mais complicado. Por quê? Porque aqui, na questão 146, ele envolve mais de uma variável. Aqui ele marca os dias. Então, a variável independente é os dias. O X é os dias. Porém, eu vou ter o quê? Eu terei a temperatura, um gráfico voltado para a temperatura, e um gráfico voltado para a umidade relativa a. Então, eu tenho que entender isso, eu tenho que entender o que é temperatura, no passado dos dias, e o que é a umidade relativa do ar durante os dias. Ok? Então, fica aí para vocês darem uma olhada, com calma. Procurem ver ali, o alerta cinza, o que é o alerta cinza, o que é o alerta laranja, o que é o alerta vermelho. E aí você vai pegar essas informações e tem que ler ali no gráfico. Percebam que dessa vez você tem um gráfico mais complicado, porque ele é um gráfico composto, tem duas outras variáveis, temperatura e umidade relativa do ar. Ok? Certo? Já eu vou abrir ali para a gente bate-papo, para a gente ver algumas perguntas, e aí eu posso tentar resolver para vocês. Ok? Vou agora para próximo questão. Aqui, uma questão 149. O slogan. Se beber, não dirige. É muito já chamativo aqui no Brasil. Né? Utilizado em campanhas publicitárias no Brasil. Eu vou pular aqui o texto e vou para essa tabela. Perceba que ele coloca anos 2013, 2014, 2015. Então, a minha variável x agora não são mais dias. Continua sendo uma variável que é o tempo, né? E aqui ele está marcando 2013, 2014, 2015. E eu tenho a variável que depende, que seria o número total de acidentes. Os acidentes que aconteceram em 2015
ou em 2013, que aconteceram em 2014 e que aconteceram em 2015. Então, você pode perceber aqui, já de cara, que com o passar dos anos, o número de acidentes vem diminuindo. E aí a questão é bem legal, porque ela diz o seguinte: suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja iguais à redução observada de 2014 para 2015. Então, você tem que entender qual foi essa diferença de 2014 e 2015 e você vai acompanhar ela para até entender o 2018, que a resposta vai ser em 2018. Então, aí você vai já fazer o que eu falei para os alunos, não é uma estimativa, é você ter uma noção de como a variável vai se comportar depois de passar o 2016, o 2017 e o 2018. Diga. Professor João Paulo, a gente está tendo um problema técnico na transmissão, os usuários estão informando que o áudio está cortando, a gente está tentando resolver o problema aqui, então eu peço que você faça uma pequena pausa para a gente resolver o problema técnico, já já a gente retorna. Ok, na tua disposição. Ok. Oi, professor João Paulo. Vamos retornar, ver se melhorou. Ok. Espero contribuir aí, então, com vocês. Não sei se foi o meu áudio, vou até me aproximar um pouco mais. Vou repetir aqui essa questão, se não ficou bem nítido para algumas pessoas, que nessa questão nós temos uma campanha para diminuir o número de acidentes na rodovia, com o passar dos anos. Então, nós temos aqui a tabela 2013, 2014 e 2015. E o número de acidentes nesses períodos. E a questão é que você observe a tendência de redução de 2014 para 2015 e projete isso até 2018. Então, você vai imaginar quantos acidentes terão em 2016, 2017 e assim em 2018, certo? É uma sequência desses números de acidentes que estão acontecendo, ok? Vamos lá para a próxima. Aqui é uma questão que eu adoro mostrar para os meus alunos, porque eles ficam com medo porque aparece um logaritmo. Não apareceu o logaritmo, é coisa do outro mundo, é coisa que eu não consigo fazer, eu pulo essa questão na hora. Calma, que não é bem assim. Então, aqui ele vai falar sobre a magnitude no local de um terremoto. O pessoal lá do Jordão, né? Hoje, de novo, já deu outro tremorzinho de terra por aqui em Sobral, o pessoal sentiu. Não sei qual foi a magnitude, né? Que a gente ainda não tem essas medições, mas esperando aí as autoridades mencionarem qual foi. Então, o que acontece? Essa daqui, ela vai dizer o seguinte: dependendo da magnitude do terremoto, eu vou botar uma descrição como ele sendo pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo, certo? Então, o que acontece? Se você olhar ali embaixo, a fórmula, ele diz o seguinte: o MS é igual a 3,30 mais o logaritmo de A vezes F. E aí o aluno começa: o que é esse A? O que é esse F? E aí ele continua lendo. Em que A representa a amplitude máxima da onda
registrada por um sismógrafo, né, e aí em micrômetros, e F é representada a frequência da onda. E aí nós temos o seguinte, em Hertz, certo? O que eu queria dizer para vocês, aqui, essa magnitude, ela depende também de duas variáveis. Quais são? A amplitude máxima e a frequência da onda. Na questão, ele já vai me dar a amplitude máxima, que é 2000, e a frequência, que é 0,2. Então, basta eu fazer a multiplicação de 200 vezes 0,2 e tirar o logaritmo desse número. E aí, aqui, eu queria aproveitar que nós estamos no foco da aprendizagem, que muitas das vezes o aluno não consegue entender que é essa divisão. Não é o mais difícil da questão. Não é o ponto mais importante. Mas na hora da prova, o aluno, na pressa, dividir 2.000 por 0, ou fazer a multiplicação, perdão, ele tá, A vezes F. Fazer essa multiplicação é um pouco complicado. E isso vai dar o quê? 400. Mas não são todos os alunos que percebem essa multiplicação. Eu disse divisão, pessoal, porque na minha linha de raciocínio, como é 0,2, eu já transformei isso em 2 vezes 10 a menos 1, né, para ficar mais fácil o meu trabalho mental. Né? E aí eu cortaria os meus cálculos mentais facilitam, ao invés de eu multiplicar, eu faço uma divisãozinha, mas não importa. O importante é que o aluno perceba que quando chega nesse ponto, ele vai multiplicar o 2.000 por 0,2. E a questão já me traz bem embaixo para me utilizar 0,3 como uma aproximação para o logaritmo de 2. Então, vai aparecer logaritmo de 400, eu tenho que transformar esse logaritmo de 400 em logaritmo de 2. Porque quando aparecer logaritmo de 2, eu utilizo 0,3. Então, aí eu vou precisar de quê? Eu vou precisar das propriedades do logaritmo para tentar simplificar e fazer aparecer várias vezes o log de 10, que como ele não deu base, então a gente sabe que isso é um logaritmo na base 10, e também log de 2. E aí eu consigo fazer. Então, uma questão super legal, fácil de fazer, né? Já dei aqui quase todas as respostas. Estou deixando aí a propriedade dos logaritmos para vocês tentarem fazer e aí vocês tentarem resolver, ok? Estou esperando a resposta lá no link que eu vou mandar para vocês, ok? Vamos aqui para mais uma questão. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando X a quantidade de funcionários da empresa e Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por. Então, olha só, eu quis ler essa toda porque ela era pequenininha e ela faz já esse trabalho de chamar X a quantidade que vai variar, né, a quantidade de funcionários, né, e o Y vai depender dessa quantidade de funcionários. Vou logo dizendo para vocês tomarem cuidado nessa questão, porque eu tenho um funcionário que recebe diferente dos outros. Então, cuidado com esse funcionário, certo? Se não tivesse o gerente, fosse só os outros, a gente já fazia uma coisa mais legal, né? 2 dias na semana, recebendo R$ 80 por dia, ficaria show de bola. Mas nós temos um gerente. Então, lembrem-se do gerente para não errar nessa questão, ok? Professor João Paulo. Diga. Você poderia desligar a sua câmera para ver se a gente consegue uma melhoria na qualidade do áudio? Só um minuto. E agora? Pronto, pode continuar, a gente vai continuar acompanhando aqui. Pronto, não, já eu vou estar terminando e a gente vai ficar com a discussão aí com o pessoal, se tiver algumas perguntas, eu até peço para o Bruno me ajudar, certo?
Essa aqui já é a última questão. É a última questão que eu separei para vocês. Esse gráfico, de novo, pelo tempo. Agora são meses. Nós vimos dias, nós vimos aí anos, certo? E agora esse aqui são por meses, ok? Se vocês olharem o gráfico, durante os meses, tem uma quantidade de unidades vendidas, certo? Então, você vai ter de novo, ele vai pegar, o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, esse é o comportamento de uma empresa durante esse período. E aí o aluno tem que analisar isso, e aí ele vai fazer, do outro lado, o restante do enunciado, para você entender o que ele vai pedir, qual seria a tendência, certo? Então, são só 6 questõezinhas simples. Eu vou deixar agora aqui um link para vocês copiarem, né? Está aí no rl.com/livejpalmeida. Então, quando vocês clicarem aqui nesse link, escrever esse link no seu navegador, vocês serão direcionados para um formulário com essas mesmas 6 questões, só que agora elas vão aparecer os itens. E aí vocês podem marcar a resposta que vocês acharem correta e mandarei um e-mail para vocês com as respostas, quantas questões você acertou. Vou dar uma olhada agora no Facebook, né, para ver as perguntas, se tem algumas perguntas, e interagir um pouco também com vocês, ok? Bruno, tem alguma pergunta para mim? Eu estou gostando de ver aqui gente de muitos lugares, ó. Pessoal de Russas, pessoal da Cred 14, Catarina. Olha aí, legal, ó. Bom, muito obrigado, pessoal. Deixa eu ver se tem mais. Pessoal aqui do Pafó, olha aí, coisa boa revê-los. Cred 16, um abraço. Glória, deixo sim disponível para download na hora. Professor Rogers Mendes, muito obrigado por estar aqui me prestigiando. Você é uma referência para mim. Sérgio do Limoeiro do Norte, muito obrigado. Thaís Mendes, obrigado, Thaís. Karine, um abraço. Pessoal, são muitas pessoas aqui, não estou nem conseguindo ver todas. Desculpe pelo áudio, infelizmente eu queria ter feito esse áudio lá no SED, mas por problemas técnicos. Eu tive que fazer aqui em casa e estava com medo justamente por conta disso. Cred 15, Tauá. Muitas pessoas, muito legal. Eu que agradeço vocês pararem esse tempo aí para estarem aqui assistindo essa live. Estou à disposição. Se tiver alguma pergunta, se quiserem interagir, eu estou aqui já no Facebook à disposição para conversar com vocês. Lembrando que isso é uma ação, né, da coordenadoria aí da formação docente e educação à distância, CODED-SED, com a parceria aí da Cred 6, na pessoa do professor Daniel, que eu mando um abraço, aos meus amigos, né, o Tiago, que cantou aqui, que é o articulador, e o Samuel, que é o nosso orientador, né, estou à disposição e vou deixar um link nos comentários para vocês utilizarem a apresentação. Vou agradecer e eu acredito que vou encerrar por aqui, por conta até do problema do áudio. Beleza, Bruno?